Carla Nobre, mulher, mãe e serpente. Não trago em mim a delicadeza das princesas. Não aguentaria servir a 7 anões, tampouco a alguém subindo por minhas tranças. Não trago as palavras mágicas que abrem tesouros. Cansei das frases feitas e seus senhores. Sou dona da minha fala e me envergonho dos sapatos de cristal, das carruagens e da beleza exagerada. Não tenho mais os peitinhos duros, nem a fragilidade das mocinhas. Minhas rugas são minhas aprendizagens e não abro mão do meu futuro. Sou bruxa e gosto da fera. Não trago em mim a espera pelo príncipe em seu cavalo, nem acredito no felizes para sempre. Sou mulher, mãe e serpente. Fico com o inferno e o dom maravilhoso de ser gente. Olá, queridos. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da live poética A Poesia é Pop. E hoje eu vou ter a alegria e a felicidade de entrevistar a querida poeta Carla Nobre. Eu hoje não preparei um texto, não preparei algo como vocês já estão habituados aqui para receber as pessoas que eu geralmente entrevisto. Hoje eu tirei o dia simplesmente para sentir e curtir cada coisa mágica que essa pessoa transmite para mim na minha vida. Eu fico extremamente honrado e feliz de poder receber hoje a minha amiga e poeta Carla Nobre. Ela que é mulher, mãe e serpente, e esse será o nome do episódio de hoje da nossa live. Tá bom? Eu vou chamar então agora aqui a Carla para que a gente possa dar início a essa live. E eu já quero começar, né? Começando. Já tem bastante gente aqui. Vou chamar aqui a Carla, vou convidar. Compartilhem a live com seus amigos. Oi, querida! Oi, Pedro. Que bom estar aqui nesse momento. Obrigada, Estela. Obrigada, Poetas Azuis. E todos os poetas que me antecederam nesses episódios. Né? Infelizmente, eu não consegui ficar muito ativa, porque estou vivendo um momento difícil, mas eu tenho acompanhado o nível dos diálogos poéticos e isso tem me deixado muito feliz. Que bacana, Carla. Bom, aqui a gente tem falado sobre a poesia em óticas muito diversas, sabe? Então é mais assim, a gente tem mais construído poemas e ao invés de respostas. A gente tem sentido muito isso, assim. E eu já quero começar te perguntando, vamos começar? Podemos começar, né? Podemos começar. Eu, na verdade, fico tensa, porque eu não sei mexer nessas coisas. Instagram, Relaxa. Isso é um mundo novo para mim. Eu tô parada aqui, quieta, tensa. Fica tranquila, porque é o seguinte, só deixa rolar. Vamos ficar aqui curtindo, só eu e você. A galera tá aqui sempre comentando e tal, essa coisa toda. Mas vamos curtir eu e você aqui, tá bom? Certo, tá bom. A primeira pergunta que eu quero te perguntar é: quais eram os teus sonhos de menina? Poxa, tu já começa com essa pergunta? É uma pergunta muito interessante para mim. Eu fiz agora 45 anos, né? Então, inevitavelmente, a gente rememora toda uma vida e projeta também daqui a meus próximos 10 anos, 5 anos, meus 70 anos. Eu tenho que projetar isso porque eu tenho que minimamente saber onde eu vou me inserir no mundo. E o que é mais bacana é que eu me vejo daqui a 75, né, com 75 anos, ainda com os mesmos sonhos da menina, da garota, da moleca. A mamãe me chamava de viada balada, porque primeiro eu era muito desastrada. Eu acho que eu nunca te falei isso, né? Eu era muito desastrada. E a mamãe mandava correr atrás do meu irmão, mandava fazer um mandado, e eu ia correndo e pegava um braço e fazia assim, que eu achava que corria mais rápido quando tivesse tipo uma hélice no meu braço, sabe? E aí ela dizia que eu era viada balada.
E, na verdade, eu sempre fui um pouco assim, de correr muito atrás das coisas que eu queria. Porque a minha infância foi muito dura. Minha mãe foi uma mulher muito batalhadora, que precisou viver sozinha e saber como alimentar os filhos dela sem um marido que realmente pudesse estar ali apoiando. E isso tudo fez a minha infância ficar um pouco deslocada, um pouco sem foco, porque eu queria crescer, eu queria ter meu emprego, eu queria ter 18 anos e queria poder ajudar as coisas da minha mãe, né? Então, meus Isso. sonhos de infância é muito nisso, muito de querer já ter minhas coisas, ter uma vida melhor, porque eu falo que os meus filhos, eles não conhecem nada do que é assim, como a gente era pobre. A gente comprava meio pão. Então, a gente ia na mercearia, naquele tempo, os mercadinhos, os comércios, né? E a gente Sim. comprava de meio pão, meio quilo disso. Hoje em dia não tem isso. Ninguém sabe como a gente viveu naquela época. Então, os meus sonhos de infância eram esses. E uma coisa interessante da minha infância é que desde que eu me entendo por gente, que eu sei quem sou eu gosto de escrever. Isso é uma coisa bacana, porque a escrita e a leitura sempre me acompanharam. Eu lembro que eu estava na quarta série na escola Sebastiana Lenir de Almeida Lima, aqui no Curitiçal, e eu ganhei Sim. um prêmio, um kit com material escolar, por uma redação que eu fiz sobre o trânsito. Eu achei aquilo o máximo, né? Então, eu tinha minha carteirinha da biblioteca, das escolas por onde eu passei. Então, a minha infância foi também vivendo as experiências que os livros me davam. A leitura e a escrita sempre fez parte dela. Então, eu acredito que a velhice também vai fazer parte, a leitura, a escrita, a poesia vai estar impregnada sempre da minha vida, né? É mais ou menos isso. Que bonito, Carla. Ao longo da vida, a gente vai se tornando uma máquina de acúmulo de saudade, Carla. E eu queria saber de ti quais são as tuas saudades. Essa pergunta é difícil também. Vou falar para a Áquila, a Aline, Lucão, todos eles, o Muriel, tiveram perguntas mais fáceis. Então, é verdade isso, né? Quais as nossas saudades? Quais as saudades que a gente vai mantendo, né? Eu acho que saudade, primeiro, é uma coisa que reverbera na nossa vida para sempre. Uma saudade, inclusive, ela não é uma saudade que só te dá uma emoção. Às vezes aquela saudade te deixa muito triste, mas ela também outro dia te deixa muito alegre. Então eu tenho saudade de muita coisa que eu vivi, saudade de muita coisa que eu não vivi e saudade do que eu digo que eu já tive os meus melhores momentos. Se a vida acabar hoje, eu costumo falar muito isso aqui em casa, eu quero que os meus filhos levem tudo que eu fui. Eu falo que eu tenho 3 heranças, que eu deixo 3 heranças. A herança da casa material, né, que a gente construiu para eles. Uma herança de amigos, que eu sei que quando eu me for, vocês vão estar do lado deles de alguma forma, dizendo quem fui eu e como eu os amei. Mas principalmente a herança moral, aquilo que eu sou e aquilo que eu acredito. E dentro disso estão as minhas saudades. Meus filhos sabem aquilo que me enternece, aquilo que me deixa triste, aquilo que me deixa feliz, né? Eu tive na minha infância um contato muito forte com a morte. Eu tive 2 irmãos que morreram num curto espaço de tempo. Menos de um mês, minha mãe perdeu 2 filhos. Ela devia ter mais ou menos a idade que eu tenho hoje. Isso não foi fácil para aquela mulher. E eu fiz até um poema sobre isso, inclusive. E esse contato com a transitoriedade, com a efemeridade, com o finito, ele é bom também. Ele é dolorido, mas é bom, porque é uma saudade de algo que eu não pude viver com os meus irmãos. Mas, ao mesmo tempo, me deixa a memória do que eles foram na nossa vida, do que eles representaram para a gente e de como, de alguma forma, essa mulher que é a minha mãe conseguiu
se virar nos 30 e criar os outros filhos, mesmo tendo perdido 2 filhos amados, que não é uma coisa fácil. Então, a saudade, ela é também fruto desse sentimento da gente, do que a gente é no mundo, né? Então, a minha fábrica de saudade, ela é feita de muita coisa. Só ela já daria aqui uma conversa inteira, né? Mas eu tenho saudade também do nosso bairro do Buritizal, que eu nasci ali, né? No Buritizal, na Avenida Anhanguera. Inclusive, ali era o final da cidade. A cidade acabava ali, né? No Buritizal. E eu lembro que o sol se punha e eu acreditava que ali terminava o mundo e que as pessoas tinham medo de correr até lá. Mas se eu corresse, eu ia conseguir tocar lá no horizonte. E várias vezes eu fiz isso, né? Evidentemente, todas as vezes foram frustradas de alguma forma, mas de outra forma, sempre um dia eu consigo chegar lá no horizonte, né? São muitas saudades, são muitas coisas mesmo que fazem parte da nossa vida pessoal e que acaba impregnando a nossa vida de poeta, né? Que linda essa história. Eu adorei. E eu Carla, nunca tinha te contado, como né, é? essas coisinhas. Nunca me contou essa história. Eu quero saber como é ser poeta na Amazônia. Bom, para mim é a melhor coisa que tem. O meu espaço de poesia não podia ser outro, tinha que ser mesmo a floresta. Porque ela me dá inspiração e realmente, apesar de ter medo de morrer afogada, eu tenho um sentimento assim que eu trago, que eu acho que eu vou morrer afogada, né? Apesar de que já me livrei 2 vezes de morte por afogamento, então eu penso que, não sei, não vou morrer afogada. Mas eu tenho o sentimento que vou. Então, a Amazônia, ela é puro rio, né? Elas são águas aqui diversas que compõem esse nosso universo. E para mim, ser poeta da Amazônia é amar as nossas coisas, enfrentar os nossos medos diante da sua imensidão e, sobretudo, questionar a visão do colonizador, daquele que enxerga esse espaço da floresta como um espaço exótico, né? Aqui não vivem povos exóticos, vivem povos da floresta, catadores de castanha, ribeirinhos, índios, e esses povos é que constroem a nossa história. Apesar de eu sair daqui agora, pegar meu carro e andar por uma rua de asfalto, eu sou povo da floresta, eu não sou urbana, eu sou povo da floresta. Eu me encanto com o Rio Amazonas, com o nascer e o pôr do sol nas águas do Amazonas. A lua hoje nasceu ali na frente da nossa cidade, banhada pelo Rio Amazonas, com toda a sua exuberância, né? Então, fazer a poesia nesse lugar é, sobretudo, compreender a sua grandiosidade e também lutar pelo seu povo. Principalmente hoje, quando nós vivemos momentos muito difíceis diante de uma realidade cruel, que continua dizimando índios, continua colocando a mulher ribeirinha em segundo lugar. Então, nós temos aí, por exemplo, as parteiras. As parteiras são o povo da floresta, são essenciais nos lugares mais distantes, que quem não é da Amazônia não conhece, nem compreende a importância de uma parteira, né? Então, ser poeta da Amazônia, para mim, é um misto de luta permanente e também de admiração permanente, né? É isso mesmo, é muito bonito isso que você falou. A gente tem falado bastante aqui sobre a Amazônia, né? Sobre o Amapá. O Lucão falou sobre. O Lucão, mesmo vivendo lá em Goiânia, né? Enfim, uma outra região da nossa, ele falou aqui um pouquinho sobre esse encontro dele, né? Com o rio, foi muito bonito, né? Sobre a história que a gente contou do outro rio que vive ali debaixo desse nosso Amazonas, né? Ser poeta da floresta é isso, né? É conhecer até as coisas que ainda estão escondidas. E o Lucão,
ele é um poeta da floresta mesmo, não vivendo aqui. Vou abrir esse parênteses, vou te interromper um minuto, porque vale a pena esse contato com o outro, esse nosso vai e volta de informações para que a gente possa também levar o que é essa floresta para esses outros escritores, para que eles possam também se apoderar e se empoderar desse conteúdo que nós temos aqui na floresta, né? E o Lucão tem essa sensibilidade extraordinária com a gente. Isso mesmo. Carla, já prepara um poema aí. Eu vou ler um poema aqui agora, já nessa... Enfim, né? Tinha separado já ele para ler. Eu sei ele de cor, mas eu vou ler aqui, assim, algumas... para poder a gente, enfim, manter a coisa aqui legal. Não errar, né? O poema, assim, feio errar o poema. Esse se chama Chuva Afoga o Rio, e é meu. E ele diz assim: o rio que passa de frente da minha casa já tocou muitas vezes o sorriso dos meus meninos que nadam junto com os peixes, junto com os mururés e os mistérios de Deus. O rio, ali sempre à disposição, vez em quando o rio bebe a chuva, e eu penso que o rio é mais rio quando bebe a água benta do céu. Rio e criança é festa, cócegas líquidas. Tem hora que o menino é peixe e imagina que o rio é o seu mundo. Eu fico daqui a alegria que o menino deixa nas linhas do rio. Eu guardo comigo, eu não deixo isso se perder. Naquela tarde, quando a maré vazou, eu já não sabia mais o que dizer a Deus. Eu já havia dito tanta coisa olhando nos seus olhos cruéis e ele ainda hoje não me respondeu. Ele parece fugir de mim, tem medo das palavras do meu coração. Deus, ele era só um menino. Para que diabos o rio o levou assim? Hoje eu sei que rio e mãe são duas coisas que não se olham. São duas coisas que não se molham. São duas coisas absurdas. O rio teme a minha fúria, a melodia do meu choro, dessas lágrimas que eu recuso. Eu só consigo lembrar da carpideira, do barco partindo e o rio solitário de menino peixe. O rio que passa de frente da minha casa já não é mais o mesmo rio. Desde então, todos os dias ele me afoga e eu peço que a chuva afogue o rio, mesmo que seja em vão, mesmo que seja um delírio. O rio que passa de frente da minha casa tem dias que não perdoa coração. Tem dias que invade a casa e eu deixo que entre. E aí, esperando agora a Carla entrar de novo aqui. Pronto, Carla! Eu saí, entrei, mas deu tudo certo. Eu fiquei te ouvindo direitinho. Deu tudo certo. Mas eu ouvi lindo seu poema. Eu não conhecia esse, Pedro. Não Obrigado. É um poema que eu conhecia. Eu fico agora como? É do meu livro A Cidade Submersa. Esse livro eu vou lançar junto com uma biblioteca bem bonita, virtual, um site que eu estou montando. Em breve vai estar aí. Mas a gente está falando hoje aqui para falar de ti e agora a gente quer um poema teu. E essa coisa do rio, ela é extraordinária, porque ela é uma matéria-prima maravilhosa para quem nasce na Amazônia e que ousa fazer poesia dentro da Amazônia, né? Então, é impossível contar as nossas histórias e falar o nosso poema, pensar as metáforas sem passar pelo rio, né? E eu vou ler então, já que você trouxe esse. Oi? Mas eu não estou com esse. A Bárbara, é porque eu estou aqui no quarto, tá todo mundo junto comigo, que eu pedi para todo mundo vir, que eu sabia que podia dar alguma coisa errada, todo mundo está aqui me auxiliando. Relaxa, vamos lá. E eu separei agora, quando você estava lendo, eu pensei neste poema aqui. Não te dei o mar. Não te dei o mar, porque sou feita de rio. Te ofereci minha água doce, mergulhões, sol quente batendo na água. Te ofereci meu coração líquido espalhado em tuas mãos. Não te dei o mar, porque sou feita de rio. Te ofereci minhas sementes goiando, minha guerra de peixes e cobras, amazonas que seguem amando. Não te dei o mar, porque sou feita de rio. Te ofereci minha boca, te convidei a naufragar no meu vento, na força das minhas marés. Não te dei o mar, mas minha água barrenta seguirá sempre molhando teus pés.
Lindo! Eu acho que eu estava com você quando você escreveu esse poema. Eu Acho que a acho gente também. estava lá em Alagoas, né? Sim, verdade. E tava aquela coisa da água salgada, da praia, Sim. né? E a gente pensando na nossa natureza. Tão É, diferente, mas ali é um lugar tão bacana que a gente também se sentia muito próximo do mar. Tanto que você e o Tiago vieram com uma seleção muito linda de poemas sobre o mar, né? Isso é muito sim, sim. interessante, a gente poder fazer sempre esse casamento entre os lugares, entre as tradições, entre a natureza. A natureza vai estar Sim, sempre presente dentro da poesia de alguma forma, né? verdade. Carla, alguma vez você já sentiu peso no termo poeta? Há várias vezes, mas eu cheguei numa idade, 45 anos agora, né? E também depois do terceiro livro, que ou você aceita que você é poeta, que você nasceu para isso, que você quer fazer isso, ou você se faz respeitar, não se fazer respeitar com arrogância, mas você dizer, eu estou aqui e eu tenho isso para mostrar, eu quero mostrar isso, eu não quero escrever para ficar na minha gaveta, eu quero mostrar para as pessoas. Então, você sente o peso para escrever cada vez melhor. Eu tenho poucos poemas no meu primeiro livro que eu gosto. O Tiago gosta mais, por exemplo, nosso amigo Tiago Soeiro, meu querido, 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 gosta muito mais do meu livro sobre o Adeus e o Encelado de Saturno do que eu. Ele até achou poemas lá que eu nem lembrava que eu tinha feito. Então, naquele primeiro momento, eu ainda não pensava, eu já sou poeta, mas hoje eu, sempre que posso, a primeira coisa que eu digo que eu faço na vida é a poesia. Até porque a poesia já me levou muito longe, já me fez conhecer muitos lugares, muitas pessoas e ter acesso a muita coisa. Então eu não posso abrir mão do meu ministério de poeta, tampouco da minha responsabilidade com a palavra. Por isso eu procuro estudar sempre, por isso eu procuro amar cada vez mais o meu cotidiano poético e fazer dele o melhor que eu posso, né? Então acho que é isso. Então, o peso vem disso daí. Mas não é um peso de que eu carrego como um fardo, né? É um peso leve, é um peso que É nos um faz peso ter a bom, né? Um peso bom. responsabilidade. De ter a responsabilidade porque a gente é. Sim, Você quer claro. mostrar a sua obra, né? Isso. Eu falo muito isso sempre, dessa importância de você estudar, de você compreender né, a poesia, sobretudo, ela necessita disso, né? Porque tem muita gente que gera assim muita teoria em torno disso, né? Muita gente imagina o poeta de uma forma que às vezes ele nem é. Então, tipo, acho que eu perguntei mais nesse sentido, né? De você, se você sente esse peso, né? Tipo, eu assim, né? Falo por mim mesmo. Muitas vezes, você é um poeta, você não pode isso, você é sensível nesse sentido, você. Então, tipo, são muitos rótulos, né? Que muitas vezes são colocados na gente, né? As pessoas Isso é uma coisa esquecem importante. que nós também É, somos pessoas. O sentimento é o nosso instrumento de trabalho, né? O sentimento é o instrumento de trabalho, porque a poesia é o sentimento, né? Mas o poeta é a gente. Nós somos pessoas. e outra coisa também, o Raine Maria Rio, que eu falei outro dia sobre isso, Uhum, ele o aprendiz de poeta que conversa com ele nas cartas, ele pergunta: uhum. como é que eu sei que eu sou poeta? E ele diz que, principalmente, se ele não consegue viver sem escrever, ele vai saber que ele é poeta. Se ele não consegue deixar de fazer isso, ele vai saber que ele é poeta. Então, isso é uma coisa que também está dentro de você. Você quer, assim como os artistas de circo, os atores, as atrizes de cinema, de teatro, eles costumam dizer: eu não vivo sem o teatro, eu não vivo sem o palco. Então você sente que ali está a sua natureza, né?
Assim é o artista da palavra. Ele sente que ele não pode viver sem canetas, sem papel. Inclusive, meu filho e a minha norinha já me deram aqui várias canetinhas no meu aniversário, porque caneta é um item que não falta na minha casa, né? Não falta na minha mesa. Elas vão estar sempre aqui de todas as cores. A gente, quando quer se presentear... Foi revelado, então, que você gosta de escrever à mão mesmo, né? Eu gosto, porque, mano, eu sou do século passado, né? Não tem jeito. Uhum. Já no meu caso, assim, tem livros que eu escrevo no papel e tem livros que eu escrevo no celular. E tem livros que eu dito. Você é muito mais antenado, né? Você sabe. Nossa, como você mexe bem nisso. Agora, por exemplo, meu poema mais recente, eu fiz de esboço. Eu achava que estava aqui, que eu ia poder ler para ti agora, que eu fiz agora. Era meu poema de aniversário. E não está na minha agenda, meu papel borrado. Senão eu ia Olha ler esse povo para procurar. Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Acha que as pessoas, elas subestimam o peso das palavras? Eu acho que não. Acho que as pessoas gostam mais da palavra do que a gente costuma perceber no dia a dia. As pessoas, elas dão um peso muito grande para as palavras, sim. Tanto que a vida está cheia de mal-entendido, não foi isso que eu quis dizer, desculpa, não era bem isso que eu queria falar, você entendeu errado. Todas essas falas, elas não vieram do nada, elas vieram porque a palavra ela tem essa força, né? E essa possibilidade infinita de mudança. Uma palavra, ela nunca é uma única palavra, ela é sempre um signo polissêmico, ela é sempre muito mais do que aquilo. Então, as pessoas, elas se tocam pelas palavras, elas podem encarar melhor um desafio, porque alguém disse uma única palavra. Eu, inclusive, você sabe que estou com meu primo no hospital, né? E está enfrentando uma batalha na vida por conta dessa doença, Covid-19. E o primeiro dia eu levei um almoço para a esposa dele, né? Tentando também ver se ele comia alguma comidinha diferente do hospital. E fiquei super chateada comigo mesmo. Porque eu levei o almoço e não mandei nenhuma carta, não mandei nenhum bilhete. Então, eu não me fiz presente ali. Então, na segunda vez que eu levei o almoço, eu fiz uma cartinha e enrolei num papel assim. E ela disse que ele se emocionou demais, colocou no pé da cama ali, na frente da cama, como algo para ele ler também. Então, isso mostra o poder que uma palavra tem na nossa vida. Quando a gente diz, abre-te Sésamo, e Deus disse, fez-se a noite se fez. Quando o noivo diz para a noiva sim, e a partir dali ele já não é mais noivo, ele é marido, as palavras elas têm uma força extraordinária na vida da gente. Lindo, Carla. Carla, quando tu escreve, o mundo à tua volta, ele fica mais nítido ou ele desaparece? Horas nítido, horas desaparece. Não é uma receita porque os poemas que a gente faz, eles são fruto de uma existência, de uma inspiração, de um momento, de uma única palavra, e eles podem nos fazer afundar para depois submergir e nos fazer voar cada vez mais. A Bárbara achou que o poema mais recente que eu fiz, eu vou ler ele para você. Ele cabe perfeitamente nisso. Então, bora, vamos lá. Este poema, inclusive, nasceu do nosso debate sobre a velhice, que eu digo que eu tô velha já, né? Eu aceito. Eu aceito sem problema, que eu tô velha já, tá tudo certo. Para mim, a velhice é um todo mágico que nos permite acrobacias, um circo extraordinário, um salto enorme que deixa até a gente boquiaberta com o que pode fazer. A velhice é a idade de beijar a neta,
de usar dentadura, de também reconhecer uma amargura. A velhice é um estalo no peito, um sorriso dolorido que afeta as juntas e o bico de papagaio. A velhice é um balaio, anos escondidos em fotografias perfeitas, rasuras de amor, frase feita, inúmeras desfeitas. A velhice é uma sujeita inexplicável. É como se, de repente, o mundo caísse a nossos pés. A velhice é uma seta envenenada, uma conquista. É a idade certa de ser profeta. É como se, de repente, o passado e o futuro formassem um bolo pudim. E aí a velhice é a idade certa para saborear, então, o futuro, o presente. E, de vez em quando, a velhice é o lugar certo para ser poeta. Ah, que lindo, Carla! Maravilhoso. Bem Olha só. o que a gente estava falando. Lindo demais. Eu vou então compartilhar um aqui que eu separei. Esse é da Adélia Prado. E esse se chama Poema Começado do Fim. Um corpo quer outro corpo. Uma alma quer outra alma e seu corpo. Este excesso de realidade me confunde. Jonathan falando, parece que estou num filme. Se eu lhe dissesse, você é estúpido, ele diria, sou mesmo. Se ele me dissesse, vamos comigo ao inferno passear, eu iria. As casas baixas, as pessoas pobres e o sol da tarde. Imaginai o que era o sol da tarde sobre a nossa fragilidade. Vinha com Jonathan pela rua mais torta da cidade, o caminho do céu. A Adélia, com esses amores vividos ou não, é sensacional. O amor é um tema ilimitado para a poesia. Quando eu era criança, eu tinha meu caderno e eu lembro que eu colocava um monte de rimas. Naquele tempo não tinha internet, computador, essas coisas que a gente procurava rápido. Então eu tinha o caderno com um monte de rimas. E eu nunca esqueço que eu achava, não posso nunca rimar amor com dor. Porque era o que eu mais via nos poemas, né? Então eu sempre procurava outras rimas. E é muito bom a gente ter essa noção das metáforas que vão se formando dentro do amor, porque a Adélia é uma prova maravilhosa de como a gente pode extrapolar os domínios amorosos, né? O Drummond faz muito isso também, Manuel Bandeira, Sim. criando neologismos, criando novos jeitos. Quem é esse Jonathan, né? O Tiago Soeiro tem um livro chamado Plano B, né? É Plano B o nome do livro, né? Isso. São vários poemas. E, nossa, aquele livro eu acho maravilhoso, porque o que é o plano B? Quem é que a gente põe em segundo lugar e que acaba tornando o primeiro lugar? Quem é que tomou uma dimensão tão grande em nossa vida? Esse plano B que virou o plano certo, o plano único que a gente quer. Então, o amor, ele sempre vai nos dar muita inspiração, muita energia para a poesia. Por exemplo, hoje termina o inverno, amor. A agência americana proíbe aquele presidente arrogante de bloquear seguidores nas redes sociais. A neve não caiu de novo, mas o fenômeno do cincelo deixou tudo branco no verde. Fiz um boneco de neve fajuto. A reforma da Previdência deixa claro que a corrupção anda mais forte. Quebrei sem querer mais um prato, mas o molho branco que te prometi com gorgonzola e ervas frescas já está na geladeira. Hoje termina o inverno, amor. O banco me negou um empréstimo. O pneu do carro rasgou nas ruas em 3D da cidade. Não recebi tua carta. Eu entendo que a greve seja ilegal. Já entramos no século XXI e eu sabia que os monstros do apocalipse viriam. Mas eu acreditava no amor. O desmatamento piorou. O buraco na camada de ozônio ri escandaloso da nossa mortalidade. O E-Social vai beneficiar o empresário. O mínimo ficou abaixo da linha da miséria. Mas de tudo que eu ouço e vejo, teu rosto era meu consolo.
pior do que ter dívidas é não conseguir pagar. A fronha velha descosturou. Comer fora, nem pensar. Hoje termina o inverno, amor. E nem você teve pena do meu frio. Não sei o que fazer com esse verão. Meu coração asfixiado congelou, infeliz, na solidão. Ah, É uma lindo flor demais. que sempre vai dar pra gente muita motivação. Vai mesmo. Como é que tu enxerga o futuro da poesia? A Áquila Emanuele, eu estou aqui tentando fazer uma coisa para outra. Ela acabou de dizer poesia com engajamento social. Na verdade, nesse dia, eu estava lembrando de um amor muito bacana que passou assim agora por mim e passou muito rápido. Não deu tempo da gente se curtir como eu gostaria. Não era uma poesia social, era uma poesia de amor, de solidão. Só que eu estava vendo o Jornal Nacional. E, infelizmente, tudo isso se misturou, meu sentimento de solidão, e a poesia acabou ficando um misto de social e de saudade, que eu acho que é isso que a poesia faz. Esse futuro dela é poder atravessar os nossos sentimentos cada vez mais híbridos, o nosso planeta, a nossa humanidade cada vez mais enlouquecida com tantas mudanças. Quando eu digo que eu sou do século passado, que eu estou velha, eu nunca tinha vivido uma pandemia, meu Deus. Eu achava que isso não ia chegar aqui. Eu falava com meu amigo Pedro Henrique, poeta também, e a Raia Morim, dias antes de tudo fechar. A gente saiu para tomar um tacacá. Eu nunca imaginei. Eu falei, isso não vai chegar aqui. E, meu Deus, a gente está vivendo um momento em que ou nos unimos todos ou vamos sofrer todos. Porque cada vez mais os sentimentos como o amor, a solidariedade, a humanidade nossa de cada dia são necessários para compreender essa sociedade. E o poeta é aquele que está enxergando sempre além do tempo. É aquele que está sempre nos dizendo o que fazer, e como poder atravessar o mundo, os desafios do mundo, né? Isso mesmo, Carla. Carla, poesia é comida, tempero. Qual é o sabor da poesia? Todos os sabores, né? Tem um poeta que ele fala, é o Pedro Pondé, ele fala, no meu temperamento tem um pouco de pimenta. Não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que aguenta. Então, a pimenta já é o primeiro tempero essencial para a poesia. Porque não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que aguenta. Quando eu chego com esse poema do Pondé nas escolas, um dia eu fui dizer poesia numa escola e estava uma roda de funk, né? Como é que eu vou atravessar uma roda de funk? Acabou de tocar. O pessoal tá lá, né? Suado, dançando. Missão, hein? Missão que te deram. Então cheguei lá com Pedro Pondé, com a pimenta, e de repente todos aqueles meninos de 14, 15, 16 anos estavam repetindo comigo esse poema. E para nós da Amazônia, os temperos, as ervas, os ungüentos, tudo isso vai fazer parte da nossa poesia. A poesia é, como diz o Tiago, em um poema que ele diz muito, é para comer. Né? Não é dele esse poema, eu não lembro de quem é. Mas também não lembro. A poesia, ela é muito isso. Eu não sei se você separou algum poema seu sobre os chás. Uma coisa tão simples. Não, nem peguei meus poemas de chás hoje. Pois é, tão Mas delicada. eu tô acompanhando aqui no fundo com as folhas de canela e tô tomando chá aqui também, ó. Tô vendo. Isso mostra que a poesia é feita com esses cheiros, com esses sabores, né? Ela é pressão alta, ela é infarto fulminante, ela é sal. A poesia, ela é tudo isso. É por isso que eu sou gorda.
É por isso que eu gosto de comer, porque comendo a gente conhece os sabores. Só poesia, né, Carla? Poesia, Só poesia. poesia, só poesia. E mais que isso também, Pedro, a poesia ela tem um sabor inexplicável, que é o sabor do nosso momento. Como ser humano, nós tem um dia que a gente quer um cozidão, sabe, um caldo para levantar o astral. E tem outro dia que a gente quer um risotinho, um arroz italiano, meladinho, né? E tem um dia que a gente quer maniçoba, tem um dia que a gente quer o vinho, o chá, enfim. A poesia é essa mistura de sabores que a gente vive na nossa vida. E isso é muito bacana, né? É lindo. Agora a última pergunta, Carla. Quais são as tuas memórias poéticas? Só pergunta difícil. Para o Lucão foi pergunta mais fácil. Vou Oi. brigar com ele. Vou brigar com ele. Lucão também ficava aqui assim, tipo, Pedrinho, não sei o que e tal. Lucão ficou aqui também, assim, igual a você. Vamos lá, vai. As minhas memórias poéticas, elas são memórias instantâneas que surgiram ou são memórias profundas da infância, de tudo que a gente falou. Esse poema aqui, que eu acho que você também não conhece, não sei se eu te mandei, ele é recente. Ele é de um acidente que eu vi num dia que eu estava indo trabalhar e o rapaz do botijão de gás, infelizmente, bateu e caíram os botijões, todo mundo no desespero, achando que algum botijão poderia explodir, né? E aí, se de repente explodisse aquele peso de botijão de gás, ia inevitavelmente me atingir, porque eu estava perto. Então, a gente foi misto de desespero e de reflexão. Então, veja, não há nenhuma memória construída ainda, mas a possibilidade da explosão, da morte, da finitude, do acabou tudo agora, me resultou neste poema. Tanta coisa. Sim. Tanta coisa finita que eu já vivi, tanta coisa de vidro, tanta coisa no espaço, tanta coisa que limita quando o tempo passa, tanta coisa desdita, em lanças agudas, heranças malditas quando o tempo passa, tanta coisa melodramática no botijão de gás que explodiu na esquina, tanta coisa capaz de morrer num segundo, tantas coisas fincadas em nuvens, nimbos. O que são essas coisas que desaguam, meu Deus? Tanta dor infinita, tanta mágoa jogada na cama, pentes, lâminas, armas brancas, tanta coisa que arranca o otimismo sofrido, monstros de 20 olhos tristes, tanta sombra fantasmagórica, onde eu escondo, onde eu me escondo do que ainda há por vir, onde eu desmonto o quebra-cabeça perplexo que existe dentro de mim. Tanta coisa absurda, tanta laranja madura, menina, mas a brincadeira da infância é hoje apenas uma esperança perdida, tanta coisa partida. Onde eu me escondo do que ainda há por vir? Onde eu desmonto o quebra-cabeça perplexo que existe dentro de mim? Tudo isso eu não sabia que eu sentia e estava naquele botijão de gás. Nossa, santo bujão de gás, hein, Carla? Não Vamos sabia o que agradecer a ele. Olha Pois esse poema isso maravilhoso. isso é maravilhoso, né? É, isso mesmo. Bom, vamos fazer um jogo rapidinho. Eu digo eu falo uma palavra, você responde daí com uma palavra também, tá bom? Uma palavra, tá bom. Tu fez isso com o cão? Hora vai ser uma palavra, hora vai ser alguma coisa, hora vai ser alguém. Então, tipo, varia bastante. Fiz Tá com bom. o cão, mas eu acho que com o cão eu fiz com livros. Fiz com a Aline, fiz com a Manu, tô fazendo com você agora. Tá bom. Então, se eles conseguirem, eu vou fundo. Um livro. Toda a poesia, Leminski, Ferreira Goulart, Adélia Prado, todos eles. Um poeta. Drummond.
um desejo. Que meu primo sobreviva. Um poema que mudou a sua vida. A vida verdadeira do Tiago de Mello. Se um poema fosse uma casa, em qual poema você moraria? No Chacal. Hoje vai ter uma festa em que eu vou dançar até o sapato pedir para eu parar. Aí eu paro, tiro o sapato e danço o resto da vida. Eu morava aí. Lindo! Eu morei aí durante Eu vou ler agora um poema para você, que eu separei. Eu acho esse poema super a tua cara. Ele é da Rupi Cal. Ótimo, adoro. Primeira vez que eu ouvi esse poema foi você dizendo esse poema. E acho que você já sabe qual é. Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante vou dizer coisas como: você é forte, Carla. Você é incrível, Carla. Não porque eu não te ache bonita, mas porque você é muito mais do que isso. E hoje, Carla, eu não quis começar falando aquele texto que eu sempre começo aqui falando, porque eu deixei para o final. E eu queria te dizer que esse cenário que eu montei hoje é um cenário muito representativo. Mesmo quando as coisas estão ali ao nosso redor, elas parecem murchas, secas e parece que nada vai dar certo. Mas não é verdade, porque sempre há um lugar para a esperança. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para ti, viu? Vamos acreditar sempre, Carla. E tem muita coisa bonita a ser vivida e tu pode ter certeza disso, que essa esperança é uma coisa que faz com que a gente leve a vida cada vez mais adiante. Eu tive a honra de conversar com você. Eu sou muito grato e feliz por tudo o que a gente já viveu e que a gente vai viver ainda nessa vida, viu? Obrigado por ter emprestado o seu momento, o seu tempo, para que a gente pudesse conversar e se emocionar um pouco aqui. Eu ri bastante, mas em alguns momentos eu quis dar aquela fraquejada, mas eu acho que era muito mais interessante esse momento, a gente sorrir e fazer desse momento um encontro muito bonito, viu? Obrigada, Pedro. E obrigada também por ter meio que me dado um gás para estar aqui hoje, que não está sendo fácil, né? Mas eu conto Sim. com os meus filhos, Ernesto, Bárbara e Anitta, e a minha norinha aqui, a Daine, ajudando em tudo. E, sobretudo, eu tenho a participação dos meus amigos que estão aí, mas dizer que, neste momento, a duas telas, vocês, os poetas azuis, estão sendo fundamentais para que a poesia não morra e para que ela mostre cada vez mais o seu poder. Muito obrigada, Suzy e Josimar. Eu tenho certeza que nós estamos só começando sempre, todos os dias. Nós não estamos finalizando nada, estamos só começando. E quando eu me for, virão muitos outros atrás de mim, atrás de nós, no nosso rastro. Tá aqui a sua florzinha Carla, também, viu? Eu vou me despedir do pessoal, mas você fica aí pra gente despedir junto, tá bom? Não sai daí, fica aí. Certo, Olha só, certo. gente. Hoje eu conversei com a Carla nesse episódio maravilhoso chamado Mulher, Mãe, Serpente, que vai estar daqui a pouquinho já disponível para todos vocês assistirem. Aí, na semana que vem, na terça-feira, tem uma entrevista com o poeta Tiago Soeiro, e quem vai entrevistar agora quem vai fazer as duas últimas entrevistas é a poeta Áquila Emanuele. Agora na terça-feira vai ser Tiago, e na sexta-feira eu vou ter a honra de ser entrevistado por essa mulher maravilhosa. Então, um último informe. Na terça-feira, a live não será às 20 horas. Ela será às 20h30, um pouco mais tarde, porque o Thiago, enfim, questão de logística, de trabalho, essa coisa toda, ele vai precisar atrasar um pouquinho. Então, será às 20h30 na terça-feira. Tá bom? Então, obrigado, viu, Carla, por esse momento. Vocês todos que estavam aqui com a gente. Tudo de lindo, foi maravilhosa essa conversa. Até a próxima, se Deus quiser, né?
e vamos que isso tudo passe logo e a gente possa se abraçar, a gente possa se encontrar e festejar e celebrar a vida com poesia. Não é mesmo? Valeu, gente. Obrigada mesmo. Tchau. Beijos, tchau.